Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar, este é o meu podcast e hoje vamos falar sobre dança e bem-estar. E não podia chamar ninguém menos do que um dos maiores e melhores bailarinos que eu conheço pessoalmente, que tive o prazer de conhecer pessoalmente, de dançar ao lado dessa pessoa por vários anos e continuo a admirar muito o trabalho que é único, né? E está cada vez melhor, né? O convidado de hoje já esteve em vários países também no âmbito da dança, né, de Moçambique, mas esteve em Portugal, no Brasil, Bulgária, Alemanha, Áustria e um monte mais, Espanha. E ele vai se apresentar agora, vai acrescentar os países onde já esteve e vai dizer quem é, os trabalhos e tudo que quiser dizer também. Então, bem-vindo, Osvaldo Passerivo. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Akshar. Aqui Osvaldo Passerivo, como o Akshar já tinha dito, bailarino e também professor de dança, que por vezes também coreografa, dança para pessoas, interpreta ideias, compartilha através das artes, mais especificamente através da dança e do movimento do corpo. Dizer que começo a dança muito novo mesmo, dentro de casa, influenciado pela minha falecida irmã. Então, ela foi o motivo de estar hoje aqui e poder partilhar um pouco da experiência através desta conversa. Mas como é que aconteceu? Ela te chamou, ela te mostrou, copiaste o exemplo? Bom, ela tinha o hábito de sair do ensaio na escola, porque tinha um núcleo na escola, na mesma escola onde eu estava com ela, que é a escola primária de Machaquén. E quando chegava em casa, tinha a oportunidade de colocar algumas músicas que fizeram ensaio e praticar. Então, é a partir desse momento que eu também já entrava copiando só, né? Então, ela começou a ver que há a possibilidade de eu também poder dançar. Então, formou-se um grupo da zona com um colega que agora está na Angola, que é um grande baixista, o Rand Gouveia. Fizemos um quarteto com alguns colegas que viviam na zona militar. Então, éramos nós, 2 colegas da zona militar e eu e ele que vivíamos ali por perto do comando da Força Aérea. E daí, tínhamos nosso grupo, fazíamos pequenas apresentações na zona, festinhas. Só que o Rand, como fazia parte dos maquinistas, que era um grupo que já vinha na praça, já era conhecido, e também ensaiava na escola, ele me introduz este grupo como, venha lá, eu vou te fazer chegar, vou te apresentar, e as pessoas vão poder te conhecer um pouco mais, quem sabe tu podes fazer parte desse grupo, talvez da linha 1 ou da linha 2, da linha 3, porque tinham vários escalões assim. Então, foi a partir daí que começámos a fazer os ensaios. No princípio era muito difícil, né, porque era muita gente e o espaço era pequeno, então para tu poder sobressair era muito complicado. E qual era o estilo inicial? O estilo inicial eram danças urbanas, africanas neste caso, e tinha o hip-hop que era universal, que era uma dança urbana americana. Então, a partir daí começamos a aprender desde os quassa-quassas, desde os kuduros. Kuduros também naquele tempo, o kuduro também era muito forte, então tinha que estar presente. E como também tinham competições, fui lá, fiquei o tempo que tive, enquanto ia estudando, tinha também que estudar e dançar. Para poder dançar tinha que ter boas notas. Exato. Então não tinha como fugir de uma coisa para poder fazer a outra. Então o desafio foi por aí. E durante esse tempo muita gente, né, comecei a conhecer muita gente ligada à dança dentro do próprio grupo, pessoas que também trabalhavam com outras especialidades fora, mas continuei ele mesmo, não preferi não sair como os outros, né, que já tinham um pouco mais de conhecimento, decidiram sair. Eu preferi continuar e aprender um pouco mais. Então, tive a oportunidade de já começar a dar aulas no mesmo grupo de algumas maquinistas das coreografias que fui aprendendo. Então, quem entrava, eu já ensinava, né? Então, deram esta oportunidade. Ok, por que não? Tu tens uma boa memória, porque até hoje, quando querem lembrar das coreografias... Uma boa técnica, um bom talento. Sabe? Exato. Então, usam também desse recurso. Então, fui usando isto, partilhei um bocadinho das coreografias que eles davam e a partir daí comecei a ter uma posição importante dentro do grupo, que foi de monitor
de bailarino, neste caso, ou de dançarino, nos maquinistas, e daí comecei a caminhar e chegar à fase de monitor. E de monitor fiquei como monitor e também como tesoureiro do grupo. Neste caso, que trabalhava mesmo com essa questão, contratos, questões de valores, tinha que remunerar alguma coisa, era comigo, então acabei também ganhando essa experiência, ter um bocadinho de gestão financeira do grupo mesmo e também poder gerir o pessoal, alguns conflitos também relacionados a isso. E daí tivemos uma oportunidade de ir dançar na DDB Moçambique, que é uma agência de publicidade. Exato. E conhecemos lá muita gente da escola de dança, que até hoje temos algumas parcerias a nível de trabalho. Escola Nacional de Dança, exato. E durante esse percurso tive dentro do projeto da DDB, que era os Muchachitos, né? Tivemos a oportunidade de fazer algumas pequenas formações de dança de salão latino-americano com o Eric Salas. Era o professor cubano que estava cá no momento, que dava essa técnica. Então, a partir daí, começamos já a praticar um pouco. E foi como, a mente ainda está fresca, vamos colocar informação. Nesse momento já sabias que dança era o teu caminho ou ainda era algo a explorar, tipo um hobby, um passatempo só? Tinha a dança e a escola ainda como duas prioridades, né? Mas para poder dançar ainda continuava nesse dilema de ter que tirar boas notas. Ainda não tinha assinado o primeiro contrato, ainda tinha viajado e ainda não reconheciam em casa, tipo, tu estás a fazer uma coisa boa, então por que não continuar? É claro, minha mãe motivava, meu pai só dizia, isso não, eu posso te meter no desporto. É por isso que tive a oportunidade de fazer vários tipos de desportos, neste caso, desde as artes marciais, desde curso à vela, desde um pouco de futebol, basquete, entre tênis, aprender isso tudo, só para poder deixar a dança de lado, mas a dança falou mais alto. E pelo que eu te conheço, aplicas tudo isso também na dança, né? Dança. Tento engrandecer o movimento, neste caso, com essa experiência que tenho. Então, é tipo uma ressonância, né? Quando vou trazer alguma coisa para a aula, tento sempre, por que não? Há muita coisa que tem. Então, também vou dando esses subsídios aos colegas quando estão comigo a receber alguma informação. Então, é importante ir buscar, não só deixar lá só receber o que está-se a dar agora. E na DDB Moçambique tive a oportunidade de poder andar um pouco, de poder partilhar, conhecer mais artistas que estavam a criar coisas novas, poder conhecer pessoas que criam música, que criam vídeos, fazem essas coisas de video dance e têm possibilidades de pensar diferente a nível de dança. Comecei a sair um pouco daquele mundo, posso assim dizer, que padrão, que é só de executar coreografias ou fazer coreografias, sim, seguir uma sequência, mas de poder pensar diferente, out of the box. Então, foi nice, foi interessante. Mas ainda não era tudo, ainda faltava mais coisa. Então, nesse processo, eu estava com o Nordino nesse projeto lá. E foi o projeto que me deu o primeiro contrato, que em casa já começaram a dizer também, afinal, é possível. Sim, porque aqui nós temos a crença que a artes no geral, mas também a dança em particular, não pode ser uma fonte de renda, de vivência, dessas coisas. Mas eu provo o contrário. Eu vivo da dança. Praticamente tudo que é Osvaldo está ligado à dança, está ligado às artes. E não tenho vergonha de dizer isso. Também não me preocupo tanto em querer justificar ou querer ser como outra pessoa. Tipo, se a pessoa tem 1001 casas, eu também tenho que ter 1001 casas. Não. A dança pode me fazer chegar a esse lugar. Agora, depende de como eu faço essa minha dança, como é o meu movimento, como eu tento colocar-me nos mais diversificados lugares ou propostas. Seguindo, fomos no percurso. Então, daí nós fomos ao Miloro, ao convite de Nordino. Quer explicar quem é o Nordino, para quem não conhece? Nordino é um bailarino, coreógrafo atual, que também trabalha com
trabalha com dança, com artes neste caso, mas especificamente com dança. Agora ele está a viver na Itália. Abraço, Nordino. Se assistir, se ouvir esse podcast. Não? Tem que ouvir, tem que ouvir. Grande. Yes. Então, ele é uma pessoa muito, muito motivada, né? Ele gosta de perfeição, então... Os trabalhos que eu fazia com ele era tipo, não, temos que cumprir na íntegra, isto tem que sair ao pormenor, não podemos tentar fazer ao meio termo, porque não sabemos quem vai assistir isto. Certo. Né? Então, a partir daí, era uma outra exigência, uma outra forma de se colocar que ainda não estava muito preparado. Estávamos tipo, ok, uma sequência, cada um dança da sua forma, mas também pode-se exigir um pouco mais de sincronização ao extremo. Né? Então, ele tinha essa vertente. Mas quando chego no Miloro, tem um impasse de ter muitos trabalhos fora, com a DDB, com os maquinistas, e ter que ainda ensaiar no Miloro como um principiante, né? Júnior. Foi um dilema com o diretor disse, não, vocês só vêm aqui porque querem brincar, querem se aproveitar, aqui tem muitas possibilidades, não vão poder seguir, não. Então façam uma carta, dizer o que vocês querem exatamente, ok? Vou fazer um parênteses só, porque assim, nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? Sabemos quem é Nordino, quem é Miloro, mas para quem vai ouvir depois, Miloro é grupo de canto e dança tradicional. Né? Exatamente, que foi fundado em 1993 na Escola Francisco Manhanga, em colaboração com uma escola holandesa, e desde então vem trabalhando com dança, preservação, divulgação daquilo que é a cultura moçambicana a nível local, do país, ou nacional e internacional. Exato. E tive a oportunidade, né, de trabalhar no grupo, né, de ter essa interação com grandes músicos como Matheus Mzango, como Alcides, os Gêmeos Manissa, Chico Macovelle, que é um mestre que formou muitos músicos também, deu bases, Neneto, e entre outros bailarinos, neste caso, falo de Manhanga Como, que também foi uma das pessoas que me alavancou tanto para eu poder estar como estou a nível de dança tradicional moçambicana, que posso dizer que é um mestre da dança. Ele vive da dança, ele faz a dança acontecer. Agora ele vive no México, está casado no México, e não parou com isto. Ele tem um movimento chamado Undira, no México, que é mesmo a partilha da cultura moçambicana no México. Né? Então, se forem procurar Manhanga Como ou Ndira, México, vão encontrar este movimento da cultura moçambicana no México, mesmo a nível de gastronomia, de roupas, de formas de expressão, da cultura, a forma de dançar, os cantos, tudo, ele está lá. Porque é uma pessoa que tem muita informação para partilhar. Então é mais ou menos por aí. Sim. Então no Miloro fomos decorrendo. Tive a oportunidade já de fechar o assunto do diretor e seguir. Fomos fazendo alguns trabalhos. O trabalho praticamente que nos levou para o pico, né? Fizemos uma audição automática, né? Enquanto tu fazes um espetáculo com os séniores, um espetáculo grande. Novamente no regulamento e nos estatutos vem que é uma passagem automática para os séniores. Tivemos esse privilégio de fazer isso, mas só que os antigos ficaram na dúvida, será que mesmo passaram? Sim. Vamos fazer mais um exame. Nós, por quê? Mas nós já fizemos o espetáculo, né? Que era um espetáculo de dança contemporânea, como se não bastasse. Coreografado pelo bem exigente mesmo. Em que nós fazíamos dança tradicional, fazíamos danças urbanas e ainda fazíamos um pouco de movimentos abstratos, que é ligado à dança contemporânea, neste caso. E voltamos a fazer o exame no Miloro, que era já um pouco mais tradicional, aquele exame onde tens que dançar, tens que falar sobre as danças, tens que cantar, tens que explicar mais ou menos como se vestem as roupas. Existem danças específicas para o próprio exame, que é uma delas é o Niquete, que é uma dança que tem um contratempo muito sério, que muita gente fica para trás nesse exame. Mas conseguimos ultrapassar isso. Eu estava com o Mutualibo Buli, que é um outro bailarino moçambicano que faz parte do Miloro. Abraço, Mutualibo. Com Machava, Carlos Machava, que agora está na Suécia, que
que também é um bailarino moçambicano, faz parte da ROD e também é colaborador. Suíça, acho que é Suíça. Exato. Sim. Que também é um colaborador do Miloro e sempre esteve ativo. Sim. Que também fizemos exame para passar de nível, e entre outras meninas como a Enriqueta Mola, que também é uma pessoa super, agora está em Moçambique, mas esteve por muito tempo em Portugal. Entre outros colegas que agora me fogem o nome. Então, como podem ouvir, né, o Osvaldo é uma pessoa que não quer avançar sozinho, né? Ele já mencionou aqui vários nomes e ainda bem, né, pessoas bem importantes que também, de certeza, que te ajudaram a chegar aqui, né? E vão continuar juntos em vários aspectos. Exato. Por causa disso, eu queria fazer uma ponte, né? Às vezes, quando tu falas de dança, é muita paixão, queres ensinar, queres partilhar, o teu ser, né? Exato. As tuas palavras dançam também. Então, eu queria pegar a questão da dança e do coletivo também. O que tu vês como benefícios da dança para o coletivo? E podes, claro, ir integrando com a tua jornada à medida que vais falando, especificamente porque o podcast também se entra sempre à volta da ideia de bem-estar. Então, pegando a ideia do coletivo, dos benefícios, da paixão que tu transmites quando falas da dança e quando danças a dança. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. O que tu tens para dizer? Bom, para mim a dança como posso dizer, permite-me exteriorizar neste caso, né? Os dias não são iguais, né? Então a cada dia que eu vou dançar, eu acredito que o meu dia fica melhor ainda, né? Ele muda por completo. Eu posso ter 1001 stresses, mas quando chego para dar uma aula ou para fazer uma aula, eu me desligo desse lado, posso dizer que negativo, mas que de alguma forma é um lado inquietante que também faz parte do tipo da vida, neste caso. Então, para mim, é um benefício que beneficia-me, tipo o quê? Fisicamente, o corpo fica bem. Hein? Fica zen, aqui a gente fala assim, tudo bem, tudo zen. Então, tudo zen. O corpo fica bem, fica zen. Fica zen. Melhora, por exemplo, a questão da postura. Sim. Né? É uma coisa que nós treinamos todos os dias, né? Fazemos os alongamentos, a correção de postura. Por vezes, quando temos possibilidades, chamamos fisioterapeutas, né? Para tentar orientar um bocadinho, porque sabemos que os corpos são diferentes e há colegas que às vezes precisam de uma orientação para poder seguir, porque outros têm inclinação para um lado e de repente há um desvio. Então, uma forma também de ajudar temos alguns parceiros, alguns colegas que trabalham com isso, que por vezes vêm e partilham disso. Sim. Então, saúde. O teu caso, que também já nos deu meditação. Meditação ativa. Exato. Né? Exato. A nível da mente, eu acredito que melhora bastante, né? Tu ficas ainda mais flexível, ainda ficas ainda mais alegre, né? É aquilo que dizem, quando tu transpiras, tu sorris ainda mais, né? Purificas também, libertas toxinas. Exatamente. Então, para mim, beneficia-me em vários lugares, em vários aspectos. A nível do grupo, eu acredito que eu crio crio novas relações, né? Vou conhecendo novas pessoas, novas experiências. Isto aqui vai me engrandecendo cada vez mais. Da mesma forma que as pessoas acabam conhecendo quem é o Osvaldo, como é que o Osvaldo funciona, e que de alguma forma motivo ou desmotivo, né, algumas. Não, então... só motivos, até onde eu sei. Exato. Vamos tentando sempre, ok? E vamos seguindo por aí. E acredito eu que criamos família, né, que é super importante, amigos para toda a vida, que vão nos ajudar em qualquer que seja o aspecto, né? Como sabemos, estamos de passagem por este lugar, então quanto maior a família for e estivermos bem com eles, podermos partilhar ideias, podermos ajudar, isso é muito bom. E também dentro desse seio familiar que a gente cria através da dança, esta comunidade da dança, há oportunidades, há pessoas que gostariam de trabalhar em outras áreas, se formaram, mas não têm oportunidade. Então, é nesse lugar onde talvez acontece isto. Já tivemos colegas que estão a trabalhar hoje graças a estas parcerias, a estes lugares, a estes colaboradores que estão connosco desde há muito tempo, né, que criamos durante esses
20 e poucos anos que já temos. Então, eles já vêm, tipo, trabalhando conosco que tem essa possibilidade. A nível artístico, eu acredito que também é super interessante, porque nós acabamos crescendo. A nossa forma, a nossa técnica, a nossa forma de movimentar, a forma de pensar em relação à dança, a forma como a gente dá aula, a gente tenta sempre melhorar, ler um pouco mais, tentar exigir de nós mesmos que, eu dançava desta forma, dava aula desta forma, mas será que está a funcionar? Não há necessidade de melhorar isso? Com certeza que há necessidade de melhorar, e dessa forma nós conseguimos avaliar, né? O próprio desenvolvimento pessoal, né? Exato. Crescimento como pessoa. Exato. E há vezes que os alunos dizem: uau, eu nunca pensei em subir num palco, né? Porque nós temos essa componente, né? A possibilidade de fazer 2 espetáculos com qualquer pessoa que vem fazer aula no Milor. Não importa se é bailarino, diretor de não sei aonde, professor, médico. Desde o momento que seja uma pessoa que quer fazer aula com o pessoal, tem vontade de ficar zen, né? Então nós damos esta oportunidade de poder subir ao palco, poder partilhar um pouco daquilo que aprendeu em relação à cultura moçambicana. E poder mover-se da sua forma, sem muita exigência, a não ser seguir a sequência da coreografia, vestir as roupas que a gente quer, cumprir os horários e estar lá, né? Então é mais ou menos por aí. O que eu consegui captar até agora é que dança é saúde, é a disposição física, é bem-estar, é uma maneira de desestressar, é cultura moçambicana e também todas as outras danças, outras culturas também, e educação, é desenvolvimento pessoal. Se fosse aqueles diagramas de aranha, teria 1000 patas, né? É uma aranha de 1000 patas. 1000 ramificações, exato. E acredito eu que dançando, tu vês que há uma melhoria, né? Somente locomotor. Agora é um dilema. Por acaso eu tenho um filho especial que o treino é este, né? Ele não anda, não fala, mas é super inteligente em relação a responder, né? Sim. Quando ele não quer uma coisa, tem os sinais próprios, então há esse estudo que tu tens que fazer, a percepção rápida do não e do sim, e da indecisão dele. Então, a dança também te permite ler isto. A linguagem corporal melhor. Exato. Os reflexos ficam mais apurados. Sim. Até nas artes marciais também tem esse pormenor. E para mim é interessante. Eu chego em casa, a dança ainda não acabou. Continuo também a treinar. A dança não para ti. Exatamente. Tu a falar e teus braços são sempre constantes. umas posturas, assim. Exato. Então, quando chego em casa, é um outro treino ligado mesmo àquilo que a gente treina na dança contemporânea, que é o exercício que eu estou a fazer agora, de dar aula de dança contemporânea, de fazer alguns solos, fazer algumas composições em grupo, criar algumas provocações nos outros colegas, pensar um bocadinho a dança. O que é isto de dançar? O que é isto de mover? E esse lugar da escuta, da percepção de como nós estamos a andar, em como cada um pode seguir da mesma forma ou ter a mesma energia, mas estando no seu caminho, neste caso, mas como a gente pode seguir. Então, esse treino de escuta a gente faz todos os dias. Eu, quando chego em casa, fico ali com ele, treino, vamos tentar isto, vamos não sei o que, de forma a perceber cada vez mais como é que ele se comporta, porque a cada dia há uma melhoria. De repente até pode ter um atraso, mas depois consegue ir um pouco mais. Então é mais ou menos por aí. E há esse treino na dança, por exemplo, quando tu já danças, quando tu percebes que a pessoa já começa a entender que está fora do tempo, esse já é um sinal que está a começar a ficar bem dentro do sistema, neste caso. E são sinais tipo que quem está fora pode dizer, isto não é nada. Mas quem está dentro, que conhece o percurso do seu aluno, vê que não, está a melhorar de alguma forma, está num bom caminho, que se ele continuar, né,
pode chegar a um lugar um pouco maior, que já vai ser a questão da escuta, vai poder dançar com um grupo de 10, 15 pessoas, estar no mesmo sistema, no mesmo circuito, sem se perder, neste caso. Sim, que é um treino sim. que a gente faz em grupo atualmente, que às vezes são 20, 30 pessoas na mesma sala, mas como é caminhar, como é andar, como é parar, como é correr. Sim, E às vezes tu percebes que as pessoas fazem de forma espontânea, por vezes por não saber ou por não ter esse caminho, esse guião, né? Mas quando tu explicas à pessoa como chegar a este lugar de compreensão, de atenção, de percepção, de leitura, de espaço, de onde estás, com quem estás, para onde vais, o que queres fazer nesse espaço, então é um exercício. Então, basicamente, meditação é isso. É também trazer mais percepção para as pessoas, mais consciência, né? E a dança também é uma forma de meditação. Só para dar alguns exemplos, tem uma filosofia chamada Sufi, ou sufista. Já ouvi. Já ouviste falar, né? Já. Também já partilhei uma técnica que eles também fazem. E uma das frases deles é Dance your way to God. Quer dizer, dance o teu caminho até Deus. Ou seja, mesmo quando estamos a tentar alcançar o divino, o transcendente, seja lá o que nome vamos dar, Deus, a dança pode ser um caminho para isso, né? Essa entrega, essa devoção, porque o próprio divino tem um som assim que é sempre presente, né? Por exemplo, o bater do nosso coração, a vibração que existe no universo, sempre isso. Se tem música, também pode acompanhar sempre uma dança equivalente, né? Então a dança também pode ser uma forma de viver. Então nessa questão, né? Tu falaste, por exemplo, teu filho que tem alguma limitação para mobilidade e tal. Como é que tu entendes, como é que tu lidas com essa questão, sabendo que a tua vida é tão permeada, tão feita de movimento, de fluidez? Como é que é para ti isso? Bom, cheguei a uma fase em que já não padronizo o movimento, né? Deixo que cada um direcione o seu movimento da sua forma, dê propostas, fale como quiser, né? Sem nenhum tabu, somos livres, ok? Desde o momento que a gente não entra em choque com ninguém, né? Porque aí já está a forma como a gente fala sobre alguma coisa, a forma como a gente se move, né? Sim. Porque eu posso me mover aqui, eu machucar, quebrar alguma coisa, mas se eu conseguir me mover neste espaço e sem criar nenhum atrito, sem criar nenhum choque, eu acredito que pode funcionar. Eu vejo, até às vezes faço um estudo com ele mesmo, tipo, por que não amanhã eu experimentar este movimento na aula? Sim, né? Às vezes a forma como ele nega alguma coisa, né? Te inspira também a trazer algo para questionar, exato, né? Que por vezes eu trago para casa, para a aula, né? Quando tenho algumas aulas, eu levo algumas coisas de chão, que imagino para as pessoas, tento propor para as pessoas, já te imaginaste um dia sem membros, já te imaginaste um dia não poder falar, não poder mover as pernas. Exato. Como é que seria a tua dança? Então, eu acho que já passei por esse exercício contigo. Então a ideia é mesmo tentar provocar um pouco, porque não tento tipo dizer, ok, Osvaldo, só vamos mover os braços, vamos mover as pernas e só move quem anda normalmente. Sim. Não, mas eu acredito que é possível mover o corpo todo sem precisar andar. Existem outras formas de caminhar, de deslocar-se por um espaço, né? Então são essas formas que talvez eu de alguma forma eu levo para a aula, de alguma forma alguns colegas propõem. Sim. Então vamos experimentando e que futuramente ou mesmo ali serve de reflexão para muita gente, para mim mesmo. Então vou me questionando esse lugar e para mim é um exercício todos os dias, né? Ter uma criança especial, conhecer pessoas que têm crianças especiais, conhecer este núcleo de ajuda, né, de pessoas, de mães, de pais que têm crianças especiais que também gostavam de mover, né? Sim. E ver como é que o mundo olha, né? Sabemos que ainda há muito...
não gosto muito dessa expressão inclusão, porque estamos todos dentro do mesmo sistema. Então, para mim, Sim. é um lugar de... Já estamos inclusos todos. Acredito que sim, se puder desafiar um pouco essa ideia, que estamos inclusos sim dentro do sistema mundo e dos vários sistemas também que nós criamos. Sim. Só que alguns sistemas artificiais, como sistemas de organização das pessoas, já vêm também com alguma coisa de exclusão. Exato. Tipo, aqui nesse espaço eu te aceito, eu te permito se fores assim, se fores assado. Então, realmente, acredito eu que a nível fundamental, essencial, natural, todos nós somos incluídos. Cada um é um único e tem o seu contributo, tem o seu lugar, tem o seu valor, tem um monte de coisas, né? Mas que há sistemas que são criados artificialmente que acabam excluindo, né? Isso é verdade. Vou falar um caso assim banal, por assim dizer. O sistema de rampas. Sim, sim. Parece banal. Parece, mas para a vida de muita gente faz toda a diferença. Faz toda a diferença aqui. Por vezes eu penso, vou ter que levar a carinha de rodas, o carro que vou usar não tem espaço para uma carinha de rodas. Já é uma limitação. Exato. Onde vou não tem uma rampa, são escadas. Até chegar não tem um elevador. Então, penso sempre, ok, vou para sítios planos, se for para ir com ele, vou ter que carregar, não tem nenhum problema, vou. E é inédito que as pessoas depois, quando chego, ou quando a mãe vai, ficam, mas teu filho tem o quê? Mas ele está completo. Não entendeu que, por vezes, não é uma questão... talvez pode não ter nascido assim. Apenas fisiológica. Exatamente, talvez, né? Exato. Deixa eu ver. E há questões, né? Tipo, pode não ter nascido assim, pode ser uma doença, pode ser alguma medicação, um acidente. São inúmeras situações que nos levam a refletir, que também acho interessante porque é um questionamento. Né? Eu estou completo? Será que eu estou completo? Boa pergunta. Até que ponto eu estou completo? Sim, porque nós temos umas ideias de padrões de que isto aqui é que é a norma. Né? Se estiver ali, já não é. Já não é mesmo. Então, pegando essas questões todas de bem-estar, de descobrir o mundo, descobrir a si mesmo, basicamente é isso, né? Trazer essas questões, essas provocações, porque acredito eu que com mais consciência, se cada um de nós conseguir desenvolver um pouco mais, vamos sim fazer um mundo melhor. Eu tenho esse sonho ainda, né? Mencionaste a questão da expressão e também está a falar de filho, pai, de alguma forma tem a questão de masculino, expressão. Eu trago isso porque já falamos nesse podcast sobre masculinidades, né? E parece, corrija-me se eu estiver errado, desculpa. Se eu estiver errado, que na nossa sociedade também, dentro dessas normas todas, parece que acaba sendo, entre aspas, um pouco anormal quando os homens se expressam através da dança. Já ouviste algum tipo de crenças nesse sentido? Depois acharem tipo, mas você é homem, por que está a fazer dança? Por que a tua vida é dança? Ou nem por isso? Bom, no princípio havia muito isto. E é normal, eu me incomodava um pouco com essas questões. Sim. E com esses dizeres, né? Ficavam assim, tipo assim, mas será que eles não têm razão? Eu não fiz alguma coisa diferente? Questionava muito com relação ao movimento. Sim. Somente ligado mesmo à técnica e especificamente ao balé. As pessoas ficavam, ok, o gajo vai por uma cirola. Sim. Vai por como é que se chama? Um suporte, né? O que seria o suporte no balé? O suporte, por exemplo, para homens é como se fosse uma sunga que segura o órgão genital. Sim, uma coquilha mais ou menos. Exatamente. Nós chamamos no taekwondo. Exato. Então, segura e atrás é como se fosse um fio dental. Deixa eu ver. Então, fica assim, quando tu vais fazer balé, tu tens que usar esse tipo de suporte. Sim. Existem outros, né? Mas o padrão, o que se usa mais é esse. Então ficava fogo, será? Acho que não. Mas isso foi no início, né? Como se a dança fosse sinônimo de sexualidade ou não, orientação ou não, sim. A ver, mas com o decorrer do tempo eu conheci muita gente que já dançava, já fazia balé, dava aulas, geralmente homens,
que não tinham nenhuma orientação, como dizem, diferente. Hein? Porque para mim eu não acho diferente, eu acho que cada um é livre. Exato. De escolher a sua orientação e seguir. Sim. Então as pessoas ficavam tipo, ok, eu me incomodava, ok, mas eu não, vou continuar. Sim. Por vezes tínhamos aulas que a gente tinha que ensinar a mexer cintura, né? Que é um exercício que parece simples, mas é um pouco complexo, né? Exato. A cintura está no meio, né? Para dizer assim, do corpo, entre o superior e o inferior, né? Do teu corpo, os membros inferior e superior do corpo. A cintura está no centro. Então, como tu treinas esta cintura aqui, que depois ela pode envolver a parte superior, que são tronco, braços, cabeça, depois consegue envolver a parte inferior, que são as pernas, os pés e por aí. Sim. E depois poder fazer o corpo todo, mas a cintura continuar. As pessoas diziam, não é possível, acho que aqui ele de repente tem outras vontades, ele tem alguma coisa de diferente. É porque uma coisa que nós falamos muito no Tantra, por exemplo, na coisa do autoconhecimento, da sensualidade, é porque a sensualidade é vista como se fosse uma característica feminina. E todo movimento que envolve a cintura, os quadris, a pelve, tudo isso, faz-nos mais sensuais também. Exato. Né? Mas ao mesmo tempo numa visão muito dualista, tipo, isto é só de homem, isto é só de mulher. Parece que tudo que é sensual é feminino. Exato. E depois tem muito medo disso. E falavas do completo. A visão na meditação é que nós parecemos completos, temos que ter os dois lados. Eu não posso voar com uma asa só. Nada. Né? Então, uma asa é o masculino, é a firmeza, é aquele ímpeto, impulso. E as mulheres têm o masculino. E também os homens têm o feminino, né? Que é outra asa também, da sensibilidade. Por acaso, o que estás a dizer, eu estava a ver um vídeo de um pastor brasileiro que fala muito, eu me esqueço agora do nome. Ele é muito cômico, né? Acho que sei quem é, mas não conheço, não me lembro do nome também. Então, ele também abordava uma coisa relacionada a isso, tipo, a mulher, enquanto a gente pensa que a mulher é muito fraca, muito sensual, nós esquecemos que ela vive momentos de tensão. Ele fazia tipo essa parte cômica relacionada ao momento em que ela está de período, em que fica 5, 7 dias, né, a perder sangue, mas não morre. Mas não morre, exatamente. Não, então, mulheres são fortes muito mesmo. fortes. Exato. Sim. Então, apesar que às vezes são obrigadas a ser fortes mais do que deveriam, né? Exato. Porque ninguém nasceu só para ser forte. Exato. Nós também queremos ser sensíveis e também sermos cuidados. As mulheres também querem, os homens também querem. Mas rotula-se certas coisas que por vezes não dizem a realidade. E nesse processo, tipo, eu acho que, por exemplo, se for um casal, acho que há necessidade de conversar, né? De se ajudar para poder funcionar. Falas em relação à dança ou no geral? Falo, por exemplo, de casais, se for casais, mas em relação à dança, eu não vejo, atualmente não vejo isso porque eu tenho movimentos, tem vezes que eu danço, quando eu estou um pouco fora de mim, eu faço movimentos que as pessoas dizem, uau, as pessoas dizem, tu vês as expressões, as pessoas dizem, uau, outro. Sim. Tenho dúvidas, reações um pouco assim que se tu fores filmar, né, as expressões tu vais dizer, mas como? Por quê? Mas isso mostra que tem muito mais a ver com quem está a ver do que contigo, né? Exato. Tu és quem tu és, independentemente de como és visto, né? Exato. Isso é uma coisa externa. Exatamente. Quem tem alguma coisa boa vai ver o bom, quem tem alguma coisa... E até que ponto tu mesmo queres ver isto? Sim. Como é que tu queres ver? Porque eu posso só querer ver a parte um pouco feminina de ti, acabou. E eu posso querer ver um pouco a parte brusca, por exemplo, isso tem muito nos processos criativos de dança, né? Em que te dá um objeto ou te dizem, ok, pensa numa coisa triste. Para mim o triste é eu ficar no meu canto, ficar isolado, mas para outra pessoa pode ser uma questão de depressão. Então, é esta abertura que existe em relação ao movimento, porque para mim, atualmente já não vejo muito essa coisa de movimento como uma coisa tipo, ok, muito sensual, muito feminista para um homem e tal, eu não posso
andar com a mão aqui, não posso fazer isso, não posso pegar na cintura, não posso gingar, não posso fazer um biquinho, não posso pôr um lips. Não, na dança tu experimentas várias coisas. Eu não contava usar um suporte, mas usei o suporte, fiz uma temporada em São Paulo a fazer a dança com suporte. Só para ver, aqueles que não estão a querer por suporte, não estão a ir para São Paulo também. Então, exato. Dirias então que a dança também te ajuda a ser mais completa, então, não só uma parte do teu ser, né? Porque falamos que dança é cultura, é desenvolvimento pessoal, é saúde, não sei o quê, e as pessoas privam-se às vezes, porque eu sou de género masculino, eu sou de género feminino. Então, aqui a ideia é tipo, nós é que nos limitamos, seja na dança, seja em outros aspectos, não é? Com certeza, porque imagina só, muita gente que fazia dança tradicional não gostava do balé. Sim. Ou tinha essa reflexão que estávamos a ter aqui do balé por causa do feminino, por causa dessa questão um pouco sensual, um pouco delicada. Mas o balé ajuda-te a limpar o movimento. Sim. E depois tu fazeres a técnica do balé, fazeres Wharton, fazeres Graham, fazeres... esse pessoal todo que fez a cena da técnica, da dança, tu vês que o teu movimento a nível de dança tradicional muda, melhora, a qualidade fica limpo. Né? E as pessoas dizem, não, mas tu tens uma coisa muito... Esquecem que houve este lugar de desconforto que depois virou confortável. Exato. Que também é importante tu te questionares, tu te desconfortares para poder chegar a um ponto que tu dizes, uau, esta cena de refinamento. Exatamente. Né? A ver, do bruto ao... Do carvão ao diamante. Então, exato. Então é super nice. No final do dia, tu quando vais fazer uma performance de dança com os colegas, as pessoas dizem, ei, man, há uma diferença muito grande entre tu e os teus colegas. Tu dizes, mas não, eu estou a dançar a mesma coisa, estou a fazer dança tradicional. Também és muito humilde, né? Tem que ser, faz parte, é base. Então as pessoas ficam tipo, uau, porque depois quando tu convidas, não vem. Depois vem questionar, porque. É porque depois tem muita vontade e medo, parece que andam de mãos dadas. Eu quero, né? Olha para aquilo, eu quero ser como Osvaldo, mas e os meus medos não me permitem, né? Acontece muito isso. Mas acredito que quem não arrisca não petisca. E há necessidade de tu arriscares, tu ires fundo. Sim. Eu já fiz um dueto com o Macário. O Macário também é um grande bailarino, coreógrafo que agora está a viver na Itália. Sim. Abraço aí, Macário. Vou te mandar o link. Tens que assistir, tens que ver e escutar. Exatamente. Ok? Ele tinha uma peça no primeiro laboratório de dança contemporânea organizado pelo Panaíba Kanda, que é um grande coreógrafo, bailarino moçambicano, renomado a nível internacional também, que ele organizou em parceria com a Cultura Arte e outros parceiros francos e Pro Helvétia. Então, eu fui fazer as aulas, eu não estava dentro do projeto, então fui fazer as aulas e tive a sorte de fazer parte de 2 projetos. Um projeto que era do PAC, que eu fiz música no projeto do PAC. Hoje é uma celebração de vários artistas talentosíssimos. Exato, de Moçambique. Exato, abraço, PAC, todo mundo. Estamos juntos. E o PAC, que também dançava com Matanhana Bílio e com Silas, que agora está em Portugal. Matanhana está cá conosco. E, por além disso, tive outra oportunidade, outro convite dentro do mesmo projeto, que é fazer o projeto Ele e Ela, do Macário Tomé. Né? Então, eu fui lá, é um dueto de homens. Eu assisti. Então, no princípio, era uma coisa que as pessoas faziam isto. Mas por quê? Depois tinha aquela coisa da cabeça, rolar aqui, descer, passar pelo corpo. Então, aquilo era um contacto que chegou a uma fase, já estava tipo num outro estágio, que tu já não tens total controle, mas tu tens que estar dentro da cena, tens que seguir um percurso. Né? E quanto mais profundo tu és, tu percebes que, uau, essa cena é super tranquila, não é aquilo que as pessoas dizem. Né? Porque no princípio as pessoas estavam aí, não, tu vais dançar com uma cara, vais fazer aquelas coisas tipo malta beijar, não beijar, Movimento.
Vamos, do mesmo jeito que tu vês novelas, este beija com aquele, troca a dança com aquele, depois beija não sei o quê. Por que não na dança? São corpos, né? Estamos a partilhar uma energia. Então, se estivermos na mesma energia, ninguém vai pensar fora deste contexto. Do propósito, do propósito, né? exatamente. Sim. Então, vamos funcionar do mesmo jeito e as cenas vão funcionando. Que no final da peça, muitas questões vieram. Uau! Foi interessante, mas vocês... haverá as perguntas que não acabam. As pessoas têm muito medo de contacto. Exato. Eu lembro que no princípio também tinha um pouco de... Do próprio corpo. Eu tinha um pouco de receio em relação ao suor. Sim. É tipo, estou a transpirar muito. Exato. Será que a outra pessoa não vai... Já antecipava o que a outra pessoa vai dizer em relação ao meu suor. Mas chegou uma fase que eu desliguei a ficha. Eu disse, não, é normal transpirar. Sim. Né? Há coisas que nós nascemos e temos que cumprir elas. São nossos fluidos, fazem parte do nosso corpo. Exato. Falamos, o suor é saudável, é purificador também, exatamente. Né? Há uma satisfação após tu transpirares. Com certeza. Osvaldo, vamos fazer uma pequena pausa para a meditação? Vamos aí. Então, nesta temporada estamos a fazer meditações improvisadas em que os dois contribuem, né? Então, o que eu vou pedir agora, então, é assim, que feche os olhos... Todo mundo que puder também, que estiver a ouvir num lugar onde possa. Isso, vamos respirar fundo mais 3 vezes. Pode ser do nariz para dentro, para fora pela boca. Só para nos conectarmos ao nosso corpo. Conectarmos a esse momento presente. Ok, muito bom. A meditação chama-se Eu Danço, a Dança do Universo. Então vamos fazer o seguinte, deixar o corpo mais solto possível, não importa se está em pé, sentado, deitado, mais solto possível. Permitir-se entrar em si mesmo, si mesma. Observar ao mínimo detalhe o próprio corpo. Se eu notar que tem alguma tensão em algum lugar, eu solto mais. Solto os músculos do rosto, meus ombros, deixo a cabeça mover se quiser. Conectem-se ao silêncio e também aos sons que estão à vossa volta. E pouco a pouco vamos deixando que o corpo entre nessa sintonia com o som do universo e com o silêncio do universo. Soltando os braços, deixando que eles comecem a mostrar espontaneamente, sem seguir nenhuma regra, onde é que eles querem ir. Vão esticando, vão dobrando, vão girando. Deixamos também o resto do corpo acompanhar nas calmas. Fica um movimento que mais do que criar, nós permitimos, deixamos acontecer. Não há regra, não há certo, não há errado, não há destino, o processo é que interessa. Enquanto fazemos isso, sentimos o corpo por dentro e por fora, deixamos tudo que puder mexer. E agora eu vou passar a bola para o Osvaldo, que ele vai dar algumas indicações criadas neste momento. Dê continuidade à respiração. A partir desse momento, enquanto respiras, sempre que fizeres inspiração, traz os braços para ti. Quando fizeres expiração, despreguiça, estica o máximo possível que conseguires. Nas mais variadas direções. Passa por ti. Podes trazer também as pernas e voltar a esticá-las. Pode ser com a cabeça.
ligeiras contrações. Vamos mais uma. Daí, imagine que tens uma tela à tua frente, à tua direita, à tua esquerda, em cima, embaixo e atrás. Então esses são os teus quadros da vida. Tu vais pincelá-los à tua maneira, de forma livre, jogando com a respiração. Aí vai pincelar atrás, à frente, ao lado. Aí embaixo, com as pernas, com a cabeça. Vai lá. Foi mais uma. E a última. E voltas para ti. E encontras-te novamente. E relaxa. Muito bom, muito bom, muito bom, Osvaldo. Agora voltamos. Então, como é que tu estás? Tu que estás a ouvir? Tudo bem? Tudo um pouco mais zen? Espero que sim. Então nós voltamos, estamos mesmo na reta final. Tenho mais 2 perguntas, Osvaldo. Em primeiro lugar, né, agora é difícil voltar um pouco, né? Já estávamos em outra dimensão. Espero que também sintam desse lado. A primeira pergunta é, talvez, tens algum livro, algum vídeo, alguma obra de arte, algum espetáculo, alguma coisa que tu gostarias de recomendar, que o público devia assistir isso mesmo, porque, de alguma forma, isso vai trazer algum contributo, ou, como nós dizemos aqui, uma mais-valia, né? O que tu recomendas para os nossos ouvintes? Algum livro especificamente aqui não tenho, mas depois posso partilhar contigo em relação ao autor, ao título do livro. E em relação às peças, talvez recomendar o último solo que fiz, que chama-se Peregrino. Onde é que nós encontramos? Tem 2 vertentes do vídeo. Tem a primeira fase que a gente filmou no Scala, que ainda estava assim em processo de criação. Tem a primeira amostra que fizemos no 16 Neto. Não é completo, são mais ou menos 26 minutos, que acredito eu que seria interessante. Vamos deixar o link na descrição do episódio depois. Exato, que é mesmo este contacto entre corpo-objeto e um pouco a fala deste casamento entre o corpo-objeto em relação ao que se debate mesmo, ao preparo físico, ao preparo psicológico, às inquietações da vida relacionadas aos meninos de rua, por assim dizer, às pessoas que trabalham, carregam coisas que para o seu dia a dia ter um objeto na mão é algo habitual, é tipo o pão nosso de cada dia. Então é mais ou menos por aí. Trabalha um bocadinho por esse lugar. Sim. Né? E a outra obra talvez seria Vagabundos, que é a obra que fui assistente e bailarino do Idio Xixava, que fizemos a estreia há pouco tempo na Bulgária. Abraço, Idio. Super. E dizer que ele agora está na França, vai fazer o espetáculo Black Belt, não na França, na Espanha. Na Espanha. No Mapas. E é bem interessante, também vou deixar o link. Sim. Fizemos na Bulgária, então tem o link aí.
que eles partilharam, então mais ou menos por aí. Para além disso, tem o último festival, posso assim dizer, o último Kinane. Sim. Tiveram muito boas peças de moçambicanos. Disponíveis para assistir também depois. Disponíveis, tem. Se não tiver na página do Kinane, vou tentar pedir ao pessoal que filmou, pelo menos algum link. Tem o Itinerários, que é um processo que eu faço com a mãe Júlia, ainda não acabado. Tem o Yuki Miranda, que é uma instalação. Tem... Yuki Miranda provavelmente vai estar nessa temporada. Vamos ver se conseguimos. Ok, grande artista, persona, né? Grande pessoa. Exatamente. Certo. Se entramos também em contato contigo, né? Eu vou deixar os teus detalhes, Osvaldo. As pessoas vão te procurar, vão entrar em contato, podem a partir daí também descobrir outras peças, outras obras. Tá Exatamente. Então, talvez só para terminar, para que as pessoas fiquem um pouquinho mais zen, qual seria a tua dica? Qual é a coisa que mais funciona para ti? Ou uma das, pode ter várias, mas uma das ferramentas, uma das técnicas, uma das memórias, uma das práticas que tu mais tens no teu dia a dia, pode ser na dança ou fora da dança, que te ajuda pessoalmente a ficar mais zen e que podias partilhar com quem nos está a ouvir? Bom, acredito que o primeiro é a determinação, o foco, né, no que queres fazer e como queres fazer. Pode te ajudar a não perder este caminho, né? Mas te perderes durante o caminho também é normal, porque talvez isto te faça voltar de alguma forma para o início ou para o meio, para depois continuar, né? Porque o processo nunca está acabado. Exato. A determinação, a humildade é chave, não importa o nível em que a gente está. Né? Eu acho que a humildade é super importante, né? Do mesmo jeito que eu aprendi, é do mesmo jeito que eu quero ensinar. E é do mesmo jeito que vou talvez um dia ser ensinado por uma pessoa que eu ensinei. Porque a reflexão pode ser diferente sobre o mesmo assunto. Então, para mim é super importante este lugar. Tive o privilégio de aprender de alguém. Depois esta pessoa virou meu aluno, né? Agora é meu colega. Então, esta reflexão. Então, para mim é muito interessante poder ter estes lugares na vida. Sim. Né? Para além disso, eu pratico muito. A prática nos leva à perfeição. Não importa o lugar e não importa a forma como tu praticas, né? Mas se tu tens a possibilidade de praticar, nem que seja através do pensamento, nem que seja através da escrita, nem que seja através da prática de movimento mesmo, de te moveres. Pratica. Exato. Move your body. Move your body. São as palavras que vai deixar. Então, foco, humildade, prática, né? E muito mais. Já vai dar para falar contigo mais 10 horas, né? Mas infelizmente o tempo acabou. Então, agradeço-te imenso. Eu te cansei muito esses meses, até consegui estar aqui hoje, né? Obrigado por teres vindo. Tranquilo. Enriqueceste o nosso podcast. Eu é que agradeço pelo convite e se tiver mais, vamos falar a ideia, conversar. Exatamente. Que possas vir mais vezes também para o programa. Então, a parte final, queria deixar os agradecimentos, né, ao nosso convidado Osvaldo Passerivo por ter estado aqui, ao estúdio ER Fitness Studio, ao Ini on the Track pelos beats que acompanham os episódios do nosso podcast. Se tiveres perguntas ou comentários para mim, para o podcast ou para o Osvaldo, então manda um e-mail para anandakshar222@gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.